Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dicas de hoje. Meu nome é Daniel Nigri e hoje são 5 de outubro de 2016. No dia de hoje, nós deixaremos os indicadores um pouco de lado para falar de uma proposta de emenda à Constituição que tem mexido com o noticiário nacional. A PEC dos gastos públicos, que será votada amanhã, no dia 6, no Congresso Nacional, no Senado, pode ser o primeiro dos gatilhos que apresentamos no primeiro vídeo, para que o Ibovespa siga na sua trajetória de alta. Uma proposta que limita a correção dos gastos públicos a cada ano ao IPCA do ano anterior. Primeiramente, vamos começar falando sobre o PIB brasileiro. O PIB, Produto Interno Bruto, é o conjunto de bens e riquezas produzidas ou extraídas dentro do país. No gráfico da apresentação, vemos a evolução do PIB desde o ano 2000. À esquerda, vemos o PIB em valores nominais, ou seja, os valores que aconteceram ano a ano, que saiu de 1,2 trilhão de reais em 2000 para mais de 6 trilhões de reais agora medido no segundo trimestre de 2016. A princípio, olhando o gráfico, parece uma alta boa e constante do PIB. No entanto, podemos perceber que de 2000 a 2010, o PIB cresceu quase 300% na primeira década do século XXI, passando de 1,2 para quase 3,9 trilhão de reais. Se tivéssemos esse mesmo crescimento durante essa década atual, nosso PIB deveria chegar em 2020 em 12,3 trilhões de reais. No entanto, não estamos nem na metade. Obviamente que nessa década a conjuntura global e internacional se deteriorou muito e as commodities tiveram redução nos preços, atrapalhando os resultados e as receitas das maiores empresas do nosso país. Mas veremos que o resultado atual não é apenas fruto da conjuntura internacional, mas sim de uma política que atrasou o país por pelo menos os últimos 5 anos. Já no gráfico aqui à direita, temos o mesmo gráfico da evolução do PIB. No entanto, corrigido todos os valores históricos do PIB nacional pelo IPCA. E percebemos que ao aplicar essa correção, o PIB do nosso país voltou aos patamares de 2011 e 2012 nesse ano atual. Veja só a linha aqui de 2016, no mesmo lugar da linha de 2011. Isto é, queridos ouvintes, já perdemos 6 anos de crescimento. Há 6 anos nós estamos estagnados. Continuando nossa análise sobre a política econômica brasileira, vamos analisar as arrecadações da Receita Federal Brasileira, o principal agente arrecadador do Brasil de impostos ou contribuições. Os dados foram retirados na sua totalidade do site receita.fazenda.gov.br. Os créditos certos estão aqui, ó. Tá? E eu vou colocar ali embaixo também nos comentários. Nessa arrecadação total da Receita Federal, temos vários tipos de impostos e contribuições, como o IPI, Imposto de Produto Industrializado, Imposto de Renda tanto de pessoa física quanto jurídica, as contribuições sociais sobre o lucro líquido, o IOF, a CID, além das receitas previdenciárias, dentre outras. Quando vemos o gráfico de arrecadação corrigido pelo IPCA, percebemos que o mesmo que ocorreu com o PIB ocorreu com a arrecadação. O valor da arrecadação está praticamente estagnada desde 2011, quando os valores são corrigidos. Imagina agora você, ouvinte, deixando um pouco a parte econômica de lado, que o seu salário fosse corrigido somente pela inflação. O que você faria na sua vida? Você gastaria cada vez mais acima da inflação e aceitaria pegar dívidas? Ou tentaria segurar os gastos e despesas? Acho que na pessoa física ninguém teria dúvidas, não é verdade? Mas vamos ver agora o que o governo fez.
Todos os dados a seguir foram retirados do portal de transparência do governo federal. A curva roxa, aqui em cima do gráfico, mostra as aplicações diretas do governo federal, ou seja, seus gastos diretos. Nessa curva não estão incluídas transferência para estados e municípios, nem Bolsa Família, nem alguns outros. Lembrando que são apenas do governo federal que estamos analisando. O gasto total do nosso país ainda inclui estados e municípios. Vemos que de 2004 a 2008, houve uma tentativa de manter esses gastos aqui constantes, talvez até de 2005 a 2008. Foi uma política implementada com muito êxito, que fez com que o Brasil tivesse superávit primário todo ano, e isso fazia com que a gente conseguisse pagar as dívidas sem precisar rolar tanto, o que nos garantiu, inclusive, melhorar muito o perfil da nossa dívida, quitando quase a totalidade da nossa dívida externa nesse período e constituindo reservas da ordem de muitos bilhões de reais. Essa mesma política ortodoxa que conseguiu fazer com que a Bolsa atingisse sua máxima histórica em maio de 2008, como vimos naquele primeiro vídeo, e que garantiu ao país conseguir o Investment Grade, o grau de investimento. Com a crise nos Estados Unidos no fim de 2008, a matriz econômica de 2009 focou em aumentar os gastos, porque ela considerava que tinha uma margem, entre aspas, para subir esses gastos sem problemas maiores para o cenário macroeconômico brasileiro. Em 2009, tivemos uma alta expressiva dos gastos diretos do governo. Olha aqui esse aumento. Em 2011, assume um novo governo, e no momento que mais tivemos problema de crescimento do PIB, como vimos no slide anterior, e por consequência de arrecadação, como também já vimos, o governo resolveu fazer o oposto do que qualquer pessoa faria na sua própria casa. Ele saltou os gastos de 1,05 trilhão para 1,9 trilhão. Olha só o que aconteceu. Uma alta expressiva de quase 85%. Nesse mesmo período, a arrecadação em termos nominais subiu apenas 48%, que vimos antes foi o suficiente apenas para repor a inflação do período. Com essa questão, os gastos da Coordenadoria Geral da Dívida Pública, que é o órgão responsável por pagar a dívida pública no Brasil, cresceram exponencialmente também, como vocês podem ver aqui na linha verde. Afinal, não existe almoço grátis, não é verdade, ouvintes? O Brasil precisou gerar mais dívidas. Com a piora dos indicadores econômicos, fomos obrigados a subir a taxa de juros para conter a inflação, e esse processo aumentou mais ainda o gasto com a dívida pública federal. Como vocês podem ver, é uma bola de neve, assim como seria no nosso orçamento familiar. Se nós estourarmos o limite do cartão de crédito ou entrarmos no cheque especial e continuarmos gastando mais do que ganhamos por um período longo, como fez o governo, chega um ponto que o gasto com juros da dívida passa a se tornar relevante e, às vezes, até o principal gasto da nossa vida. A linha laranja mostra o aumento de gastos com o INSS. Um aumento de gastos da ordem de 400%, que cresceu exponencialmente desde o início da série aqui que eu peguei de 2006, mas esse gasto veio crescendo desde sempre. Iremos abordar o assunto Previdência Social quando o governo enviar algum projeto de reforma da Previdência. Não vamos entrar em detalhes aqui hoje, mas é um gasto que está afetando de forma relevante e que pode trazer ainda muita dor de cabeça, principalmente para a parcela jovem da população, que está entrando agora no mercado de trabalho e que terá de financiar isso de alguma forma. E na última linha azul, inclui os dados totais dos gastos do Ministério da Educação. Só coloquei essa linha aqui para que vocês, amigos ouvintes, percebam a distância de gastos que temos entre o pagamento de dívida pública, de aposentadoria e de educação. Mesmo assim, os aumentos de gastos com educação foram da ordem de mais de 600% no período. Espero ter mostrado nesse gráfico também que aumentar na marra os gastos com educação ou em qualquer outro setor, eu poderia ter colocado aqui saúde,
Não funciona, porque para investir esse dinheiro gera dívida, e a dívida ela cobra um preço alto. Um dia o preço da dívida chega, como estamos percebendo nesse atual momento da economia do país. Como falamos antes, os gastos com a dívida subiram muito para custear aquela nova matriz econômica. Eu boto nova matriz econômica porque era o nome que a Dilma e o PT chamavam, mas vamos botar entre aspas, que consistia em gastar o dinheiro que não tinha, como vimos no slide anterior. Então, nesse slide, podemos ver o total de estoque da dívida pública brasileira federal. Apenas a federal, eu estou sempre lembrando isso, ainda existem as dívidas dos estados e dos municípios. A dívida bruta do Brasil é imensamente maior. Desde 2002, quando eu comecei essa série de estudo, o estoque da dívida é crescente. Veremos no próximo slide a relação entre a dívida e o PIB, esse sim um indicador muito importante. A grande vantagem desse período, tá, eu diria que a única vantagem, é que pelo menos o perfil da nossa dívida melhorou muito e que os prazos para pagamento dessas dívidas estão mais longos, o que mostra uma confiança maior do investidor. Em 2002, boa parte da nossa dívida era atrelada ao dólar e tinha vencimento em até 2 anos. Ninguém tinha confiança no Brasil. Hoje, grande parte das nossas dívidas é prefixada ou atrelada ao IPCA ou à Selic. Assim como vocês já devem ter visto quando vocês entram lá no Tesouro Direto. É exatamente parte dessa dívida que a gente compra quando a gente entra no Tesouro Direto. Boa parte dessa dívida já tem vencimento maior de 5 anos. Eu acho que vocês mesmo, quem já aplicou no Tesouro Direto, já viu. Tem título até de 2050, 2035, 2024 e por aí vai. Merece destaque o aumento abrupto do estoque da dívida no ano de 2014 para 2015. Foi o ano das eleições, que coincidiu com maior aumento de gastos no gráfico, nesse gráfico, né? Foram despejados cerca de 400 bilhões na economia extra para a crise, só aparecer em 2015. Quer dizer, teve um aumento aqui de 500 bilhões do estoque da dívida pública. Como ela vinha crescendo entre 100 e 150 bilhões, esse ano aqui foi despejado 350, 400 bilhões extra para que a crise só aparecesse em 2015, não aparecesse em 2014. Gostaria de lembrar de novo aos senhores e aos amigos e às amigas que nessa conta eu só incluí a dívida pública federal, interna e externa. Além dessa dívida, ainda existem toda a dívida dos estados e municípios. Mas sempre acreditei que se o governo federal der o exemplo e legislar de forma correta, os estados e os municípios acabam não tendo chance de fazer diferente. Eles acabam seguindo, até por falta de opção. No gráfico, vemos que a relação dívida federal sobre o PIB vinha em uma trajetória de queda. E justamente nessa fase aqui, quando a gente percebeu ali que os gastos aumentaram mais, houve uma inversão e virou uma tendência de alta nessa relação de dívida federal sobre o PIB. Esse esforço de redução do endividamento começou lá no início do Plano Real, em 1994. Para conseguir manter essa relação, a gente já foi obrigado a pegar empréstimo com a FMI, e este, quando nos emprestava dinheiro, ele pedia várias contrapartidas, a principal delas o superávit primário. Essas contrapartidas colocou a nossa economia nos trilhos e no caminho da prosperidade. Mas isso está sendo perdido por causa de alguns anos de um governo ruim. Vale ressaltar que a expectativa é que a dívida bruta, estou falando da bruta, da total, feche esse ano
em 73,4% do PIB. Se considerarmos o PIB de 6,2 trilhões que vimos no segundo slide, estamos falando de uma dívida perto de 4,5 trilhões de reais. Agora vamos fazer só um imaginário. Vamos imaginar agora que toda essa dívida fosse remunerada pela taxa Selic atual de 14,25% ao ano. Estaríamos falando de quase 650 bilhões de reais só para pagar juros da dívida. Então chegamos aqui às conclusões. O Brasil precisa, mais do que nunca, aprovar essa medida, essa emenda constitucional que limita os gastos públicos por todos os motivos aqui expostos. Com a aprovação dessa emenda constitucional, o Brasil criará as condições necessárias para que o gasto público volte a cair frente ao PIB. E com isso, no futuro, o país volte a registrar superávites primários. Como o mercado sempre se antecipa, eu acho que essa é a parte que eu mais falo em todos os áudios, todos os vídeos que eu faço aqui para vocês, a criação dessa condição já deve ser um gatilho importante para a continuação da alta do índice Bovespa. Outra questão importante é que com a redução do gasto público em relação ao PIB, o custo da dívida irá ser menor, com menos pressão sobre as contas públicas, criando assim as condições necessárias para que a taxa de juros caia de forma natural e, quem sabe, não volte ao patamar de 8% ao ano. Voltando a 8% ao ano, essa dívida atual, ela geraria um custo de 360 bilhões naquele nosso esforço imaginário anterior. Ou seja, sobraria quase 290 bilhões de reais. E essa economia, sim, poderia fazer com que o Brasil investisse em bens e direitos e em ministérios que tragam bem-estar para a população, como educação, saúde, segurança, e eu sempre incluo a infraestrutura, que é isso que faz as empresas crescerem e prosperarem. Bom, eu gostaria de pedir a todos vocês que compartilhem esse vídeo em especial, porque imagino que todos os brasileiros precisam estar atentos para amanhã, no dia 6/10, pode ser um dia crucial para a melhoria das nossas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito de investimentos. Queria pedir também para que se inscrevam no canal Dica de Hoje no ícone vermelho aqui embaixo. E muito obrigado pela atenção de todos e boa tarde.